Olá, buscador da longevidade saudável. Hoje eu tenho o prazer de trazer um grande médico que eu considero meu amigo à distância, porque nós nunca demos um abraço pessoal, o Juliano Pimentel, que defende muito a longevidade saudável. Não só defende, como ele tem cursos de formação para profissionais da saúde para buscar saúde e longevidade. Juliano, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por compartilhar teu tempo. E a pergunta-chave é possível para todas as pessoas viverem mais de 100 anos com saúde, produtividade, longevidade, lucidez, ou isso só é possível para alguns privilegiados? Olha, eu acho que na minha concepção, se a pessoa tiver disciplina, Deus deu o código perfeito, só que você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E ainda assim, mesmo dentro desse contexto, mesmo a gente fazendo tudo o que tem que ser feito no dia a dia, nós temos também que fazer o que tem que ser feito nos outros contextos que vão além da carcaça. Então, por exemplo, aqui em casa a gente passou por um desafio. No ano passado, minha esposa teve câncer de mama. E é o tipo de coisa que eu lembro no dia do diagnóstico, ela falava assim, mas por quê? Por quê? A gente faz tudo tão certinho. Aí eu virei para ela e falei assim, não é por quê, é para quê. A gente tem que aprender alguma coisa com isso. E o que a gente ainda está errando, a gente vai descobrir e vai acertar de uma vez por todas. No meu próximo livro, que vai sair agora, já está fechado já, o livro de ansiedade, vai sair em 2022. Ia sair esse ano, eu segurei para o ano que vem. É o início que eu começo comentando, é isso, porque hoje saiu um relatório, hoje não, essa semana saiu um relatório, semana passada, da Associação da Nações Unidas, da parte da OMS da Pan-Americana, esqueci o nome agora. Ela liberou um relatório de saúde mental, falando que o sistema está colapsando, quase, e que eles precisam de investimento absurdo para ontem, porque as taxas de depressão, ansiedade, todas estão explodindo por conta da pandemia, e a humanidade está sendo colocada sob pressão em aspectos que nunca foi antes. A gente passou por situações pandêmicas, mas não vivendo como nós estamos vivendo, trancados. Uns, graças a Deus, têm como estar num ambiente mais agradável, outros nem tanto. Ou uns têm uma vizinhança boa, outros nem tanto. Um tem um relacionamento que se mantinha de pé, outros nem tanto. Viviam de fachada sem se encontrar, e quando estão em casa, aí o castelo de cartas cai tudo. Então, é possível ter longevidade? É. Biblicamente, a gente foi desenhado ali até 120, depois de 120 não passa. Então, se a gente pegar desde os antigos patriarcas que existiam, que passavam de 120 anos, para o que Deus falou, até 120 vai, a gente consegue ver pessoas que têm acesso a isso, mas elas têm que trabalhar a parte genética, a parte epigenética, tudo que relaciona com a epigenética, que é a expressão desses genes, mas mais do que isso, a gente sempre tem que ter a relação de corpo, mente e espírito. Não tem como dissociar isso. Se você olhar a longevidade só pelo corpo, esquece, você vai se estrepar. Só pela mente, esquece, você vai se estrepar. Tem que ser um equilíbrio nas 3 camadas do ser, na minha percepção. Carinhosa e humilde. Então vamos começar pela parte mais difícil. Como que adotar uma mentalidade voltada para a saúde? O mais importante dentro desse contexto, eu vejo que o primeiro aspecto que nós temos que buscar, meu amigo, é que saúde, sem ela, a gente não consegue estar pela nossa família, a gente não consegue estar em conexão com o sagrado, como nós merecemos, como ele merece, como nós queremos. Então, a primeira busca que nós devemos ter é por saúde, mas não por medo. Tem pessoas que buscam hábitos saudáveis para não ter Alzheimer, buscam hábitos legais para não ter câncer. Não é isso. Você não vai fazer algo por medo. Não é o medo que te impulsiona, é o seu pulsar
de viver que te impulsiona. Porque a intenção que está por trás da tua ação tem poder sobre a sua existência. Então, eu posso ter duas pessoas fazendo a mesma dieta, o mesmo hábito, a mesma rotina. Um é easygoing, tá lá rindo todo dia, brincando. Eu faço porque eu gosto mesmo. Pô, outra, não, eu faço porque eu não quero ter câncer. Eu faço porque eu tenho medo de ter câncer. Eu faço porque eu não quero ter isso. Obviamente, ninguém tem que caçar a doença, mas eles não tem que ser o seu motivador de doença. Para você jogar isso no seu dia a dia. Entende? Então, quando a gente busca a saúde em primeiro lugar, a gente pode pegar, você sabe que dentro da minha cascata, eu abordo 7 saúdes. E dentro dessa cascata das 7 saúdes, Ronaldo, que eu ensino para os meus alunos, para os profissionais, para os leigos no mundo inteiro, não vejo como fugir disso. Então, nós temos a saúde do corpo, a saúde intelectual, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde familiar, a saúde do trabalho e a saúde espiritual, que engloba todas as outras. Porque se você não tem uma plataforma de uma saúde espiritual, daquilo que transcende, pode ser até na etimologia mais quântica do ser, se você quiser. Para quem não tem religião, não acredita em nada. Acredita que não há nada, mas só há uma energia amorfa, o nome que você quiser, o problema é a criação de Deus. O nome que você dá para ela, tá tudo bem. Só que você tem que estar em sinergia com isso que te criou. E dentro disso você tem tudo isso inserido. Trabalho, que não tem a ver, não é a saúde financeira não tem nada a ver com saúde do trabalho. Trabalho é trabalho, finança é finança. Todo mundo joga esse mesmo balaio, mas não é assim. Então, para você ter saúde em todas essas áreas, você tem que ter um olhar mais profundo para cada momento do teu dia, ver como você se relaciona com isso. Então, buscar um pensamento de saúde é, primeiro, intencionar a saúde em vida plena. Saúde plena. Nome do meu livro, Saúde Plena. Por quê? Quando você olha saúde plena, você amplia a visão do ser em relação ao que ele pode alcançar. Ao que ele entende que é. Porque a gente chegou num ponto hoje, Ronaldo, que as pessoas acreditam que passar mal todo dia é normal, ter tosse todo dia é normal, ter isso ou aquilo todo dia é normal, cara. E não é. É comum, mas não é normal. Estatisticamente, é normal cada 95% ali do meio. Mas o ponto como um todo é que nós não fomos feitos para ficar tomando pílula igual a gente toma água. Entendeu? Não dessa maneira para remédio. Então, eu vejo assim, você quer uma mentalidade saudável? Começa pela busca da saúde do corpo, primordialmente, da saúde da mente, envolvendo e dicotomizando em intelecto e emoção. Intelecto e afeto, vamos jogar dessa forma. Emoção, sentimento, afeto, porque é importante que as pessoas entendam. Eu posso ser o cara mais forte, mais saudável de corpo do mundo. Se eu sou uma pessoa insuportável, que ninguém consegue estar ao meu redor, que diacho de vida é essa que eu estou tendo? Então a gente tem que simplesmente primeiro expandir o que é a saúde, para depois a pessoa se ver lá dentro. E a espiritualidade, que eu sei que tu é bastante espiritualizado, ela tem um papel importante. E no teu entender, a espiritualidade envolve necessariamente crença? O ser humano é montado por crenças. Ele pode não ter uma religião, mas ele tem crença. Sempre. O ser humano é uma máquina de gerar significados. É uma máquina de tags. O grande X da questão é que ele pensa que o tag determina quem ele é. Quando você transcende a significância que te trouxe até o presente momento, você se abre para o que te fez iniciar uma jornada. E que não necessariamente era o que te fez começar. Vou dar um exemplo, para tornar mais claro. Eu já fui ao Japão, dei curso em Okinawa, já levei empresários para subir o Monte Fuji em experiências profundas. E muitos brasileiros vão para o Japão, falando, em 2 anos eu volto para o Brasil, para cuidar da minha família, disso, daquilo, em 5 anos eu volto, vou levantar dinheiro, vou trabalhar serão dentro da fábrica, ganhar bem, ganhar em dólar, vou ficar lá pegando, juntando dinheiro em ien, convertendo em dólar e por aí vai.
E eu via brasileiros que estavam lá há 10, 20 anos se culpando porque não voltaram para o Brasil. Que aguentaram viver num país de pessoas mais frias, eram chamados de gaidins, estrangeiros, pejorativamente. E eles falavam assim, nossa, mas me sinto mal por isso. Mas olha como é que são as coisas. Você criou um plano, fez um pacto de sangue com um plano, que você exerceu antes de conhecer a estrutura de vida que você está tendo. Depois de ter experimentado algo novo. A saúde é exatamente isso também. Você viveu a vida inteira, muitas vezes, com doenças, com dores, com limitações, e você acredita que o ápice da vida é isso. Você não está disposto a abrir mão para ter uma realidade completamente distinta. Quando a pessoa experimenta desapegar do que ela pensa que sabe, ela se abre para o que é o sutil, que não é tangível. A espiritualidade é exatamente o místico. O místico é tudo que não se toca. Tudo que não se toca e permeia a mim, a você e a todos que estão aqui, toda a vida do universo. Não é da Terra, não. O nome que você vai dar a isso, com todo amor e carinho, problema seu. Mas, se você está desconectado disso, ou pensa estar, você já está se ferrando. Bruno, se a gente pegar qualquer pessoa que está doente, ayurvedicamente falando, uma das medicinas mais antigas do mundo, ela tem aí 8.000 anos. Por baixo, 8.000 anos. Os primeiros relatos de jejum nesse tipo de medicina, no Ramayana e em outros livros hindus, eles datam períodos muito antes de tudo aquilo que a gente imagina bíblico, Moisés, esquece. Então, o que eu estou trazendo aqui é que não interessa o significado que você gerou para o que é espiritualidade. Uma vez me perguntaram o que é espiritualidade. Eu vi um monte de gota de chuva numa tábua, eu estava dando um evento aqui em São Paulo para empresários, e aí essas gotas se organizaram de formas específicas. Cada organização daquela de gota numa tábua era uma religião. E a espiritualidade é a água que formava todas as gotas. Então aquilo que permeia a mim, permeia você, e permeia toda a existência, e que mantém tudo estruturado, e que nós não abordamos tanto dentro do lado ocidental, é o que permeia essa vida e sustenta a vida dessa maneira em constante expansão. E que nos faz nos conectarmos, mesmo sem ter nos conhecido pessoalmente ainda. Então agora nós já estabelecemos assim uma mentalidade para a saúde, que depois você colocou muito bem assim, que ela está dentro de um plano maior de vida e de postura frente à vida, adotando uma mentalidade focada na saúde, não em fugir da doença. Mas as pessoas hoje, elas infelizmente estão doentes, elas estão com sinais, com sintomas de perda de saúde. Sim. Elas podem recuperar a saúde perdida para eliminar esses sintomas? Existe limite para essa recuperação? Pode ser para todo mundo? Como é que funciona isso nos teus conceitos, Juliano? Olha, no meu conceito, vida não é o oposto de morte. No meu conceito, morte é um ponto dentro de uma linha de vida. Nascimento é um ponto dentro de uma linha do que é a existência. E as pessoas têm que entender isso. O que você considera hoje que não é saúde, tem pessoas que têm uma falta de saúde, uma vida em plenitude que muitas pessoas não têm. Mas de maneira prática, é possível recuperar? Para a grande maioria das pessoas é. Muitos médicos vão dizer que não é. Mas quando a gente vai para o campo da fé, para a fé tudo é possível. Uma das coisas que me incomodava quando eu estava com serrinha antiga, que eu não poderia falar tanto que eu falo hoje do jeito que eu quiser. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo tem cura. Então, a primeira coisa que você tem que curar é que a humanidade não entende que a gente vive como São Tomé ainda. Tem que ver, enfiar o dedo para crer. Só que toda existência funciona diferente. Primeiro ele crê, ele sente e ele fala. Primeiro começa a não crer. Então, você quer ter cura? Toma posse da sua cura. Cara, eu tomei um tapa na minha cara da minha esposa.
Ela falou assim, você viu o que aconteceu aqui em casa com o câncer que eu tive? Você viu o que aconteceu com vários alunos seus no presencial, com várias pessoas? Eu vou te fazer uma pergunta, desse jeito, cara. Ela falou, por que você ainda tem asma? Aí eu falei, eu não tenho mais. Eu tinha até um segundo atrás. Ronaldo, eu tive 25 pneumonias. Eu tenho nódulo pulmonar. Isso nunca me parou com nada. Eu ficava internado uma vez por mês, na época que nem existia aerofluxo. Era só aerofluxo, anofilina embaixo da veia, cara. Ia para o hospital, embaixo da pele e ia para o hospital. O que eu aprendi com isso? Que a partir do momento que você percebe o seu papel dentro do que você vive, desde o contexto intrauterino, desde o contexto gestacional, e você tem essa percepção, você entende que tudo tem o teu dedo. Aí você não terceiriza o que você vive para outros ou para outras situações. E quando você reconhece qual o teu papel no que você vive, você fala, se eu estou vivendo isso pela minha escolha, eu decido não viver. Isso pode não se refletir em toda a cura que você quer em todas as áreas, mas eu garanto que a forma com a qual você vai se conectar com cada segundo que você vive vai ser completamente diferente. E esse é o primordial para alguém ter saúde. Então, eu tenho alunos que estão em remissão em lúpus urinol há 4 anos, nunca tem mais nada. Alunos que tinham dor com artrite reumatoide, não tem mais nada. Você vai falar o quê? Eu falo, dá parabéns para o seu médico, fala que foi ele que fez isso, nem me mete nessa. Eu só te ensinei a pensar e fazer o que tem que ser feito. Entende? Só que a pessoa tem que ter essa pulsão dentro do coração dela e uma pulsão que aí vai parecer loucura para quem não entende o que é isso. A única coisa que lança fora todo medo é o amor. E a humanidade vive em medo. Ah, mas eu tenho muita fé. A pandemia mostrou que a humanidade vive em medo. A humanidade se ajoelha diante de situações e condições. Quando minha esposa foi para a cirurgia, e aí a mãe dela virou para ela, a mãe dela é kardecista, a gente é católico, ela virou para ela e falou assim, e se tiver o câncer, e ainda tiver qualquer coisa lá, lembrando que era um tumor de 7 centímetros, quando começou o tratamento. Ela falou, se tiver o câncer, é porque é a vontade de Deus, mas no meu coração não vai ter nada. Ural, na cirurgia, não teve, em todas as margens de tudo que foi feito, nenhuma célula cancerígena detectada. Carol, quando descobriu o câncer, ela entrou em 21 dias de jejum. Ela sentiu no coração que tinha que fazer. Ela ia fazer mais, mas quando ela fez a primeira quimio, ela passou muito mal, depois da primeira quimio, e ela não aguentou, porque juntou a primeira quimio com a primeira menstruação depois do nascimento da minha filha. E aí ela ficou muito fraca, ela falou, vou ter que quebrar o jejum. Mas ela fez 21 dias de jejum e com um nível de energia e de vivacidade abissal. Então, a gente tem que entender que é verdadeiramente isso, nem só de pão o homem vive. O que alimenta o seu corpo, o que alimenta seus pensamentos, o que alimenta o seu coração. A partir desse tipo de alimento que você traz para a sua existência, como você tem alimentos que te curam ou alimentos que te afundam. Porque a mente é um terreno fértil, muito fértil. E existem milhares e milhares de sementes que estão sendo plantadas todos os dias na nossa cabeça. Só que nem sempre são sementes boas. Às vezes são sementes da dúvida do outro, do medo do outro. Então, quando a gente passa por situações de provação da existência do ser humano, tudo isso é colocado em truco. Tudo isso. E isso me fez questionar aspectos quando eu estava com a minha esposa com seus 42 quilos, pele e osso. Fiquei 21 dias com ela na UTI, porque ela teve 2 torções de intestino e, graças a Deus, conseguiu reverter e ficou bem. Mas fez 2 cirurgias abdominais, pra você ter ideia, durante o tratamento aqui. Então, eu falo assim, nessa fragilidade do que é a manifestação da vida, você vê verdadeiramente o que vale a pena. E aí, a pergunta objetiva sobre qualquer doente, qualquer pessoa que se vê doente, você quer viver?
Você quer se curar? Porque você pode não quer acabar com a sua vida, o problema é seu. Tem gente que não quer. A gente tem que ser claro a partir disso. Tem gente que não quer. Já está de saco cheio, já acha que fez tudo. Essa pessoa, você entende que para você fazer com que ela saia desse lugar, deixa isso para Deus. Você pode convidá-la, mas Deus vai ter que tocar o coração dela. Porque a pessoa tem que se mover em relação a isso. Porque não tem volta. Vai falar, puta, você é xiita, mas é possível. Mas não tem 2 pesos, 2 medidas, entende? Respondi sua pergunta. Claro. Então, acredito que todo mundo deve estar babando ouvindo suas palavras, Juliano. Eu até noto que você está muito mais profundo agora do que da outra vez que nós falamos. E isso aí, provavelmente, pelas transformações ocorridas pelo que tu passaste, que tua família passou e tal. Eu acho que o câncer cura a gente de muita coisa da gente mesmo. E daí tu tá trabalhando uma coisa importantíssima, que é o foco, a mentalidade, a crença na nossa potencialidade divina, né? Porque você disse em algum momento ali que nós nascemos com o código perfeito e nós que alteramos esse código para gerar doença. E eu te pergunto então, Juliano, como é que a gente pode recuperar esse código perfeito? Existem ações práticas para a gente fazer, além de adotar uma mentalidade para a saúde? Existe. O começo é pela mentalidade, não tem jeito, tá? Porque se a gente pegar princípios herméticos, vamos supor, Hermes Trismegisto, ele cita, antes dele tem outros também, mas eu vou citar esse inicialmente, antes de ir para a Bíblia, mas ele falou todo é mente. Então, tudo começa com uma criação. Nós começamos na mente do Criador, quando fez tudo em Gênesis. Então, independente da forma de criação, mas se você for da onde veio, do céu, você pode para onde você quiser. Sempre houve uma criação. Então, a mente ela tem que ser levada em consideração. Só que tem um trecho que buga a cabeça das pessoas e as pessoas não entendem, porque não tem que ser entendido, tem que ser sentido. Você está casado há quanto tempo com a sua esposa, Bruno? 79, 40 anos. 41 anos. Olha que benção. E você vê, só de te perguntar isso, olha o sorriso no seu rosto. E você sabe o que as pessoas não entendem? É que o que faz a paixão ser tão linda, gostosa, é exatamente porque a gente não usa porra nenhuma da cabeça. A gente conversa coração com coração a despeito do intelecto. A gente vive numa sociedade que superestima o intelecto. A paz que transcende o entendimento, ela só vem quando você não leva o intelecto em consideração. E não levar o intelecto em consideração é uma coisa que é muito difícil, porque é você amar sem distinção. É você incluir a qualquer um. Então, o amor não é uma escolha, como todo mundo diz. Amor é um estado que você se torna e envolve todos que estão ao seu redor. Quando você se torna e manifesta amor onde quer que você seja, aí todo mundo fala, não, é uma escolha. Minha filha me ama incondicionalmente, ela tem 1 ano e meio. E ela não escolheu me amar. Ela não sabe nem o que é escolha de amar. E ela é amor puro. Ela acolhe, ela envolve, beija todo mundo que está ao redor, que ela vai com a cara da pessoa. Então, o amor, quando você entende o que é um ambiente de amor e se coloca nesse ambiente, você envolve. Então, primeiro ponto. Você quer curar qualquer coisa na sua vida? Primeiro cura seu coração. Como eu vou conseguir fazer isso? Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda, eu te garanto. Eu ajudo padres, ajudo pastores, já ajudei rabino. A forma de cada um mergulhar dentro do seu coração é uma forma distinta, porque depende do seu modelo de mundo e do seu modelo de crenças. Então, você vai precisar de ajuda no seu modelo de analisar a vida. Então, para mim, esse é o primeiro contexto. Muitas pessoas não querem mergulhar dentro do coração, porque vai ver um monte de coisa que tem que ser trabalhada e não quer. Então, sem isso, você não vai ter saúde plena. Ponto final. Segundo ponto, de maneira prática, alimentação o mais natural possível
Imagina assim, tipo um chimpanzé, o que ele come? O chimpanzé não come só fruta, não. O chimpanzé come carne, come macaco. Quando aparece um macaco, ele come nuts. Ele faz uma miscelânea dentro do que tem ali, de uma maneira onívora, mas balanceado. Ele consegue fazer isso. Eu explico isso bem dentro do livro Saúde Plena. Mas, a gente tem que pensar o seguinte. Então, a alimentação é um ponto importante, que o Ronaldo também ensina bem sobre isso. A parte do coração, que é a parte espiritual. Guarda teu coração, pois dele precede a fonte de toda a vida. Se você for escolher um local para o coração, não é para o seu espírito, não é a cabeça, é o coração. Pode parar para perceber, toda imagem de Cristo aparece o quê? O coração para fora pegando fogo. Não é a cabeça pegando fogo, não. O coração pegando fogo. Então, quando você perceber isso, sobre esse contexto, por que tem sensações e emoções que quando você sente pesar exatamente aqui, ó, no meio do coração? Coisa que você sente peso. E ao mesmo tempo tem coisa que você está leve e aqui parece que está abrangindo o mundo. Então, o coração não é simplesmente uma bomba. Ele funciona mesmo que o cérebro não funciona. A primeira coisa que bateu na tua vida é o coração. Então você tem que entender que ele tem o próprio ritmo dele, o próprio campo eletromagnético dele. E sempre que você quer buscar cura no corpo, você tem que se voltar ao coração. Sempre. Quando você busca cura no corpo, você vai para o coração. No coração você consegue não só a cura do corpo, mas também a parte da cura que vem que transcende o entendimento, tá? E com isso você vai começar a se conectar com o que é necessário dentro do seu dia a dia, dentro do que você tem que fazer para você ter resultado. Então, aí, quando você voltar para dentro do coração, você vai se abrir a dois momentos: oração e meditação. Se as pessoas meditassem e orassem, eu acho que tiraria aí no mínimo 50% de todas as doenças do mundo. Se elas colocassem jejum, ia para uns 90% do mundo. Então, jejum, oração, meditação, 90% das doenças crônico-degenerativas virariam. E aí enterra e vira adubo. Entenda que virar cocô não é ruim, cocô é ótimo. Você enterra, vira adubo e nasce uma árvore maravilhosa. Só que o maior problema hoje é que as pessoas acreditam que elas tenham que viver pelos limites do que elas julgam ser possível ou não. Presta atenção no que eu vou te dizer. Blackburn, por exemplo, ela não teria feito as pesquisas que fez se ela tivesse se baseado no que é possível ou não antes dos estudos dela. O nosso dever aqui não é pensar o que é possível ou não, mas testar a todo momento nossos limites para descobrirmos aquilo que fomos chamados a viver pelo nosso coração. Se eu virar para o meu abacateiro que está aqui na frente, na minha janela, falar: abacateiro, não dá abacate, porque assim vai cair muito abacate, vai dar lama, e eu não tenho para quem vender. Ele vai falar assim: vá para o diabo que te carregue, porque eu vou fazer dar lama no chão de abacate. Não é porque você não quer que eu não vou fazer o máximo. Então quem segue princípios que ditam as leis universais, como uma planta, porque ela vai fazer o que tem que ser feito, ela vai prosperar dentro do que lhe cabe. Agora, o ser humano tem o livre-arbítrio, que para quem tem consciência é uma bênção, mas para quem não tem, pode se tornar uma maldição. O livre-arbítrio é o que leva você para o vício, é o que te mantém no vício, é o que te ferra, e a partir da dor toda que você gerou sobre o que você pensava que podia fazer, também se torna graça quando você decide ter uma conversão, uma mudança de vida. Mas de maneira geral, o primeiro ponto vai se tornar uma maldição. Depois se torna bênção, tudo é bênção. Mas no início vai passar por um inferninho ali. Até você ter a clareza e a consciência para conseguir sair desse padrão. Então, de maneira prática, alimentação correta, consciente, quando necessário e se tiver fome. Oração, jejum, meditação. Quando você conciliar esses patamares, automaticamente sua vida vai se transformar da água para o vinho. Automaticamente.
E aí, a partir disso, você vai começar a questionar o que é possível ou não, mediante o que os outros disseram. Porque você vai falar assim, mas meu coração está dizendo que isso é possível. Meu coração está dizendo que eu devo fazer isso. Aí você vai falar assim, quem é cristão vai virar, mas o coração é enganoso. É isso que diz na Bíblia. Quando não está cheio do Espírito de Deus. Se ele estiver cheio do seu ego, você vai se ferrar. Para retratar isso, eu vou contar aqui uma história. Um paciente, na época que eu ainda estava no consultório, o paciente era um pastor. Ele chegou no meu consultório com 47 quilos. E ele falava que ele estava com um problema muito sério por conta dos embates espirituais que ele tinha. E que ele tinha que tirar pessoas que estavam possuídas pelo demônio todo dia. E que ele tinha que lidar com pessoas esquizofrênicas, que tudo era batalha espiritual. E que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que fazer aquilo. Eu falei, então, já comprou o seu caixão? Você vai morrer. Ele, como assim? A partir do momento que é você que faz tudo, não é Deus, o seu ego está te matando. O homem baixou na mesa e começou a chorar igual criança. Então, nós temos que entender que tudo que nós manifestamos, Bruno, e tudo que nos mantém de pé, não é por nós, é através de nós que isso flui e permite que isso seja feito. E assim como flui em mim, flui em você, flui em todos. Isso não me faz especial. Não, eu sou um mero dentro da existência, você é outro, e que por acaso essas duas bolinhas se encontraram dentro da existência do planeta. Então, a nossa existência perto do que é a existência do universo é muito pífia. É muito ínfima. E as pessoas se limitam dizendo que é possível ou não mediante o que os outros disseram, não deixando isso a cargo da natureza, de Deus ou de o que quer que seja. Porque, vou pegar um exemplo estapafúrdio. O ser humano voa? A pessoa fala, não, é impossível. Por quê? Porque você nunca viu. Não julgue o que é possível ou não mediante o que você viu. É o que eu estou dizendo. Senão você castra a possibilidade do que é ser humano. Deixa a possibilidade da criação se manifestar através de você, através das suas visões, sonhos e por aí vai. Porque em algum momento você foi criança e sonhou que você ia conseguir voar. Aí alguém castrou, falou que isso era uma idiotice e você acreditou e parou de sonhar e podia voar. Ainda bem que alguns malucos conseguiram crescer pensando nisso. E aí hoje a gente voa. Então isso funciona para a saúde da mesma maneira. E um ponto que é primordial para arrematar tudo isso, e que é uma ponte, principalmente para as pessoas muito intelectuais. Existe uma camada, que é uma camada viva por si só na existência humana, que os hindus chamam de camada prânica. A camada prânica, ela é uma camada que ela é mobilizada através da respiração. Então, os pranayamas são atividades específicas que são feitas para mobilizar o campo energético da pessoa. Quando você vai para a física quântica, isso envolve a quantidade de neutrinos que você troca mediante cada respiração. E aí você começa a entender que o que o yoga diz já há milênios, a gente está gastando bilhões, trilhões para a física quântica explicar em números. O que a gente tem que entender aqui e aceitar que dói menos? Tudo que a gente pensa que sabe da humanidade ainda é muito pouco. Tudo que a gente pensa que sabe de via metabólica é muito pífio, é nada. Tudo que a gente usa de droga, de cirurgia, o corpo, se tiver de fazer tal caminho, ele vai se virar e vai fazer, e a gente não consegue bloquear essa via metabólica. Por vários contextos, o Ronaldo sabe o que eu estou falando. Você tampa aqui, ele dá um outro jeito de vir para cá por outro caminho. Ou você tampa aqui, aqui, ele dá um outro jeito de converter e vir para cá. Então, tem pessoas que vão ter algum grau de limitação genética? Tem. E o que você faz dentro dessa sua percepção de alteração, por exemplo, metilfolato reduktase? Que a pessoa não pode usar o ácido fólico. Entendeu? Porque o corpo dela não processa. Então, a gente tem que entender que a partir do momento que você vai achar que quem determina a sua vida é a sua genética, você é escravo dela. É melhor você olhar para a sua genética e para a sua vida como parceiros vivos que evoluem em conjunto. E que tudo é possível dentro disso.
Obviamente, tem situações que a gente vai aprender a lidar com o que nos é apresentado com muito amor. E tem uma frase, Ronaldo, que ela é libertadora. Sempre que a gente olha para o nosso passado, a gente tem que olhar da seguinte maneira: toda aceitação gera libertação. Não adianta você relutar, não adianta você ressignificar. Ah, mas se eu ressignificar, você está no padrão intelectual, você é muito limitado ainda. Serve para quem ainda está nesse grau de percepção da vida. Vai servir, é útil. PNL, eu dou curso dessas porra toda. É útil isso. Isso é um patamar de percepção da existência humana. Por que quando você pega alguém com uma fobia, ou alguém que é viciado, por exemplo, em cigarro, e a pessoa consegue parar de fumar exatamente por uma indução? Ela poderia simplesmente falar, eu não vou pegar isso, mas ela ainda não está nesse nível de falar, eu não vou. Eu quero que você me traumatize em relação a isso, para eu nunca mais conseguir cheirar, e quando eu cheirar, eu vomitar. Então, a gente aprende pela via do amor ou pela via da dor. E a dor, quando não entendida em amor, ela é sofrimento. A dor, quando abraçada em amor, se torna sacrifício. As pessoas não entendem isso. E exatamente por não entenderem isso, continuam padecendo dentro do sofrimento. Entendeu? Então, é possível, sim, a respiração, o jejum, a meditação, a oração. Não é a mesma coisa, meditação e oração. Vamos já deixar claro aqui. E a alimentação fazem com que você tenha um olhar profundo sobre o que é saúde, de uma maneira que a maioria das pessoas não tem. Brilhante, Juliano, brilhante. Estou muito feliz de estar conversando contigo. Tu falou para o meu coração. E tu falou para o meu coração, está falando para o coração dessas milhares de pessoas que estão assistindo. E que tenho certeza que estão bebendo tuas palavras com muita vontade de entender melhor dentro de si mesmo a repercussão dessas palavras. Tenho certeza que vocês gostaram do Juliano. A maioria de vocês já conhece e está gostando mais ainda depois dessa conversa. E vocês que não conhecem... Eu trazer aqui. Ele me cercou, bicho, para ele conseguir marcar esse horário aqui com a gente do trabalho. Esse homem persistente. Na verdade, como tu diz, não foi um trabalho meu, foi um trabalho de Deus. É verdade, querido, é isso aí. Porque eu falava assim, gente, eu tenho que falar com o Ronaldo. Aí eu vi a secretária mandar mensagem. Meu Deus, esqueci de falar com o Ronaldo. Ronaldo, vamos fazer hoje, agora. Que aí resolve. Foi assim mesmo. Foi difícil porque o Juliano ele tem muito conteúdo, ele tem muito trabalho, a agenda dele é apertada, mas ele tem muito coração. Em momento nenhum ele coloca qualquer dificuldade de trazer essas mensagens tão boas como ele traz. Tenho certeza que vocês gostaram. E, Juliano, muito, muito obrigado por compartilhar teus momentos conosco. Um grande apertado abraço para você. Um abraço para todos vocês também.